Bom dia, amados irmãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Para mim é um privilégio muito grande poder estar mais uma vez junto na nossa real família, que é o povo de Deus. Amém? Com a minha família consanguínea também, o pastor Rubens, pastor Moura, que me tem como um filho. Eu fico feliz por isso. E agradecer ao pastor Rubens por confiar o seu púlpito ao indigno servo do Senhor. Mas graças a Deus por isso, né, amado? É muito bom nós estarmos juntos para nos alegrar na presença de Deus. E sem mais delongas, nós vamos, em reverência à gloriosa palavra de Deus, nós vamos ficar de pé. Aqueles que podem, quem não pode, fica sentado. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Eu quero ler essa mensagem. Eu fazia alguns breves comentários, vou mais ler, porque ela já está escrita e foi pregada. Onde cabe algum comentário, a gente vai comentando. Amém? Quero que mantenha um pouco de paciência, que daqui para meio-dia a gente sai daqui, se Deus quiser, não é? Para voltar à noite para a ceia. É bem curtinha a mensagem. 2 Pedro 2, 1. Quem achou diz amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, no plural. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, verso 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não demora. Glorioso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, queremos te agradecer pela essa santa escritura, Pai. Que o Senhor possa neste momento, Senhor Deus, em operar de uma maneira especial em nosso meio. Ó Deus, o teu filho não sabe nada, mas o teu Espírito Santo, Senhor, que está neste lugar, Pai, pode introduzir essas mensagens, Senhor, explicar em nossos corações, Senhor, para que sejamos agraciados, transformados e abençoados. Tira de nosso meio toda irreverência, todo mau espírito, se há porventura. Ó Deus, que o Espírito Santo, Senhor, possa operar de uma maneira especial. Amém. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai, meus amados. Amados, nós estamos diante de uma escritura bastante conhecida para aqueles que gostam de ler a Bíblia, é verdade, né? Mas o cristão, ele conhece essas coisas. Aquele que medita na palavra de Deus tem ouvido e visto o que tem acontecido nos últimos dias. Então eu vou ler nessa mensagem onde isto começou. Que houve falsos profetas, houve lá atrás, desde o princípio. Também o apóstolo Paulo, ou São Pedro, São Pedro adverte os falsos ensinadores, aqueles que
aqueles falsos mestres que aparecem no meio do povo de Deus, de repente, vestido de ovelha, coberto de lã, mas por dentro é um lobo. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Sabemos que em nosso meio nós temos uma mensagem sólida, onde aquele homem incansável tem se dedicado, o pastor venerável homem de Deus, já no fim de carreira, desgastou-se, mas fez aquilo que tinha que fazer. E nós temos que ter cuidado. Hoje são bem-aventurados, amados, os que estão aqui para se regozijar na presença de Deus. É verdade? O que Deus viu aqui estão aqui, né? É muito bom quando a gente se reúne. Eu creio que o profeta disse: se Deus está no seu coração, você não deixa nem abrir a porta para estar e ter comunhão com seus irmãos. Mas hoje assim está tão difícil, né? Mas às vezes a pessoa já chega e está fechando as portas. Mas é assim mesmo. Eu gostaria de começar aqui, senão a gente não termina antes do meio-dia. Os primeiros seres humanos pelos quais todos fomos representados lá atrás caíram no pecado, porque deram ouvido ao inimigo, que deturpou a palavra para Eva lá no princípio, trazendo a primeira mentira para a terra. Isto é do conhecimento geral. Todos nós vivemos o mesmo destino e nós resistimos à tentação. Vemos o mesmo destino e não resistimos à tentação. Todos nós nascemos neste mundo através da concepção carnal, ou seja, do pecado. Como sucedeu no pecado original, assim a morte entrou em todos nós. Foi assim que veio. Também desde a consumada redenção, o inimigo sempre deturpou a palavra de Deus aos crentes. Agora, para quem? Aos crentes, ele deturpou a palavra de Deus aos crentes imprudentes. Não é para os crentes que estão atentos às coisas de Deus, é para os crentes imprudentes. É verdade. Que aí ela é deturpada e a pessoa dá ouvido. Olha, eu tenho uma coisinha aqui, olha, pois agora, tu sabes, tu não pode crer nesse pastor aqui porque ele é muito novinho, tu tem que crer no que eu estou te dizendo, quer dizer, são doutrinas de demônio, entendeu? A pessoa tem que ter cuidado com isso. Isso é para os crentes imprudentes, dando credibilidade às suas mentiras religiosas. Esse povo não são cristãos. Quem vem com essas mensagens deturpadas, ele não é cristão. São os mercenários. O pastor, ele apacenta, ele cuida. O mercenário, ele vem, tira do rebanho, leva para o matadouro, suga todo o sangue, tudo aquilo que a pessoa tem, não tem mais nada, ele joga fora, deixa que Satanás o mate. Entendeu? Mas o pastor não, ele está ali incansavelmente, batendo, falando, orientando para os crentes fervorosos, aqueles que realmente têm percepção profética e espiritual. Eles não dão ouvido a esse tipo de doutrinas. Então veja bem, a igreja do princípio ficou por pouco tempo somente com puro ensinamento divino. Qual era o ensinamento divino? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não é hoje? Continua. Mas aquele povo dos falsificadores foi rapidamente desconsiderado pelos falsificadores. Deturparam logo. Agora é uma Santíssima Trindade, é pão com fermento, está tudo misturado. Quer dizer, tiraram a verdade de Deus colocando fábulas. Paulo, em especial, já teve que se confrontar com os falsos mestres naqueles dias.
e seus ensinamentos não bíblicos, que sempre provém de demônios. Os falsos ensinamentos não vêm de Deus. O inimigo pega as coisas de Deus, deturpa, distorce e passa para o povo. Tem que ter cuidado com essas coisas, porque é diferente. Como eu falei agora há pouco aqui, graças a Deus tem sido um ensinamento puro e genuíno. Nós temos que agradecer a Deus pelo que Deus tem trouxe para nós nesses últimos dias neste lugar. Amém? Então ele se confrontou com os falsos mestres e seus ensinamentos não bíblicos, que sempre provêm de demônios, segundo 1 Timóteo 4. Ele predisse que já na igreja viriam homens, apresentariam falsos ensinamentos, como isto aconteceu, embora ele tenha divulgado todo o conselho de Deus, pregou, mostrou, irresponsáveis, regido pelo Espírito Santo, tenha sido colocado na igreja. Ele colocou a palavra correta, movido pelo Espírito de Deus, e muitos simplesmente deram ouvido a doutrinas de demônios e foram embora. Atos 20, 24, 32, ele e outros apóstolos preveniram sobre aquele que causam divisões e se desviam do correto ensinamento. Então veja bem, ele não só foi alertado sobre os falsos ensinamentos, como daqueles que se desviam ao povo e se desviam também com falsos ensinamentos. É assim que começou. Isso nos traz de volta ao jardim do Éden, lá atrás. Foi lá que tudo começou. Deus, o Senhor, tinha falado claramente isto. Sim, em tom de alerta, Deus disse a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. E Deus pensa sempre o que ele diz e diz o que ele pensa. O inimigo deturpa e muda. Deus coloca a palavra, o inimigo vem, muda, desverte a palavra de Deus para enganar o povo, formando assim religião. Coloca em dúvida e fala. Como ele disse para ver, assim que Deus disse, assim que Deus disse, certamente não morrerás, né? Certamente não morrerás. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus realmente se abriram. Após ter ocorrido, seus olhos realmente se abriram. Gênesis 3:1-7. Porém, através do pecado original, eles estavam separados de Deus e nu. Aí eles puderam ver as suas vergonhas, porque saiu o véu da santidade. Eles não viram a sua nudez porque eles estavam cobertos com o véu da santidade de Deus, não é verdade? Então eles foram já cheios do véu da iniquidade, puderam ver as suas vergonhas. Então eles ficaram nus e colheram folhas de figueira, mas a folha de figueira não bastava para cobrir a sua vergonha. Deus não aceitou a sua religião. Assim também não adianta ninguém hoje em dia tentar encobrir com folha de figueira da religião, se esconder atrás de religião. O profeta diz que ali aquela folha de figueira simbolizava a religião, a sua vergonha do pecado original. Hoje muitos tentam fazer isso, arruma uma religião para si, coloca na frente, aqui eu estou escudado, mas o Senhor está vendo. Está vendo que tudo aquilo é falsidade. A palavra original tem sido pregada e a palavra original está conosco. Deus tem enviado ao seu povo nos últimos dias. Amém. Amém? Então não adianta. E o inimigo sempre vem muito religioso e devoto e
como um anjo de luz. Ele vem sempre de mansinho com sapato de lã, muito sagaz, se apresentando como um anjo de luz e muito devoto, como está escrito: ambos são expiração, certo? Aí ele põe certo ou errado. O autêntico proveniente do Espírito de Deus se manifesta sempre como o verdadeiro. Ele é o verdadeiro. O autêntico Espírito de Deus, ele não falha. O que ele diz é aquilo mesmo. Mas o falso mensageiro, ele está falhando em tudo. Dá para detectar isso aí, vendo que não tem nada a ver com a palavra. Ele sempre distorce um pouquinho, ou tudo. Então veja bem, homens da parte de Deus falaram, movido pelo Espírito Santo, como nós lemos segundo Pedro 1:2-21. Com um alerta prévio está escrito: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles têm comichão no ouvido, mas não segura a verdadeira palavra de Deus. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Como lá no passado, o povo queria um rei, não aceitaram a direção do Espírito Santo. Hoje muitos não querem seguir a verdade da palavra, ajuntam para si doutores ou pregadores conforme seus próprios desejos, muitos até empossados por voto de homem, como eu conheço. Isso em Belém tem acontecido. Então eles não se desviarão de seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. 2 Timóteo 3 e 4. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como nós lemos, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras de perdição, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, segundo Pedro 2:1. Então veja bem, são os falsos pregadores que andam por aí de casa em casa, procurando afastar a ovelha do rebanho e levar para sugar, verdadeiros vampiros, sugadores. Isso é muito perigoso. Nós temos que estar atentos, amados, com a antena, a alma ligada ao Senhor o tempo todo, para não cedermos nem darmos ouvido a esses espíritos enganadores. Todo pregador tem que se deixar perguntar: se pregam alguma mensagem cristã, qualquer, ou se pregam a mensagem de Cristo? Todo pregador tem que fazer essa pergunta para si mesmo: será que eu estou pregando uma mensagem cristã qualquer, ou estou pregando realmente a mensagem de Cristo? Está de acordo com a Escritura? Cada um, independentemente se escreve ou prega, deve provar-se a si mesmo e deixar ser provado. Se está passando diante os ensinamentos corretos ou falsos. Ser sincero não basta. Isto todos são do seu modo. Eu sou sincero, eu também sou, mas do modo dele. Mas nós temos que ser sinceros de acordo com a palavra. Amém? É de acordo com a palavra de Deus que temos que ser sinceros com o Senhor. Toda a Escritura, amados, tem que ser constatado onde cada um é ordenado ou está ancorado.
a partir da Santa Escritura, pois toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar. 2 Timóteo 3,16 e 17. As tradições religiosas e convicções nas quais a Santa Escritura é citada, mas no seu significado e a aplicação são incorretamente repassada e utilizada, não tem validade diante de Deus. A pessoa, muitos pregadores aí nos sistemas do homem em si, lê a Escritura, a palavra fala de uma maneira correta e diverge a palavra incorretamente, repassam as pessoas, mas isso diante de Deus não tem validade nenhuma. As pessoas pensam que estão sendo cristãos, estão brincando de ser crentes, sendo enganados. Numa investigação mais acurada, sobram somente a própria religiosidade. A pessoa olha, ali só está a religião, não tem a verdade de Deus ali. Trata-se agora da enorme diferença entre o verdadeiro significado da palavra e das múltiplas interpretações a respeito. O significado da palavra é original, mas as pessoas têm as suas próprias interpretações e passam para o povo. Agora, os crentes precipitados, como vimos lá no princípio, irreverentes, dão ouvido a essas coisas, mas se a pessoa estiver atenta aos ensinamentos da palavra de Deus, correto, seguro na rocha angular, que é Cristo Jesus, jamais ele vai se alimentar dessas coisas. Paulo queria conduzir para Cristo o noivo celestial, uma igreja noiva pura, que em estado intocado, ou seja, virgem e imaculada. Quero apresentar o Senhor uma virgem pura e imaculada. Ele estava preocupado com a igreja, querendo apresentar a Deus o noivo celestial, uma virgem pura e imaculada, sem ter cometido prostituição espiritual. Possa encontrar-se com o noivo, e em seguida ele expressa sua preocupação sobre como a serpente seduziu Eva com sua astúcia. Assim aconteceria com os crentes simplórios, que ouvem atentamente também quando um outro Jesus é anunciado, um outro evangelho distorcido. Nós temos que ouvir e guardar o verdadeiro evangelho. Um outro evangelho é pregado, é um espírito estranho está atuando. 2 Coríntios 11. Porém, quem admite que quase praticamente todos nós fomos nascidos em um cristianismo falsificado, porque desde o princípio o pessoal vem falsificando a palavra, nascemos nisso, mas a prova é o Senhor, ter os seus filhos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Então o Senhor tira esse povo e separa da religião, coloca na palavra, é o que o Senhor tem feito nesses últimos dias, amém? Mas aquele que é ignorante persiste no engano, tem que tomar seu lugar no banco dos réus. Se a pessoa é ignorante, não atenta quando é pregado, não atenta à palavra de Deus, certamente o que acontece? Ele vai ser sentado no banco do réu, vai ter que ser julgado e condenado por não respeitar, se afastar do Senhor. Pois ignorância espiritual não protege de punição, ou seja, a pessoa por dizer, mas eu não sabia. O Senhor disse que lá tem os profetas e pregadores, disse lá para aquele rico no Aires. E hoje tem os pregadores que o Senhor tem colocado para pregar a verdade.
Se a pessoa ignorar, isso não vai tirar ele da punição do último dia, não, da condenação eterna. Ele vai ser punido pelo Senhor, não tem jeito. Todos os pregadores deveriam considerar isto e provar com a palavra de Deus ser, sem saber, estão passando adiante um evangelho falsificado. Quem, por exemplo, for pego passando adiante, por exemplo, dinheiro, uma nota falsa, ele é preso, né? Pegando dinheiro, uma nota falsa. Então aquele que também distorce a palavra de Deus, o Senhor os condenará e muito mais. Assim como no original, aqui no físico, se a pessoa, eu chego aqui e passo uma nota falsa para o pastor Rubens, ele chega lá na frente, essa nota é falsa, eu recebi de irmão Moraes ali, prende ele. Está passando nota falsa. Então a mesma coisa. Se eu passar, algum pregador passar para a igreja uma mensagem falsa, ele vai ser punido por isso, vai purgar pelo pecado que cometeu. No dia do juízo ele será condenado e lançado no fogo eterno. Os crentes que geralmente não têm emoção entram na argumentação do inimigo e que passa adiante pelos estudos da escritura cristã. Eva sequer percebeu que foi ludibriada, ela nem percebeu que foi enganada lá no princípio, achava que estava certinha, dando ouvido ao inimigo. E seduzida pelo inimigo, por ele ter deturpado a palavra de Deus de uma forma bem óbvia e evidente, transformando-a no contrário, enganando sim, assim Eva mortalmente, e separou da presença de Deus. O inimigo começou colocando em dúvida o que Deus tinha dito. Ele permanece no tema, mas não na verdade original da palavra. Ele permanece com os ensinos deles por aí, mas na palavra original, nunca. Que a palavra de Deus só permanece a noiva do Senhor dos últimos dias. Amém. Amém? Que o Senhor tem separado para si, sentado em lugar celestial. Glória a Deus. Como tinha sido saído da boca, a palavra como tem saído da boca de Deus, correta e pura. Nisto ainda hoje, o grande enganação em todo o mundo religioso. O diabo não tem nenhum tema próprio. A maioria não compreendem isto. São sempre os temas religiosos das denominações. Ele não tem um ensinamento próprio. Ele elegantemente se conecta à palavra de Deus e inverte a palavra. Por exemplo, o senhor sabe que só existe um Deus, mas ele faz o pessoal enxergar três. Não é verdade? Mas a pessoa, ele sabe que só existe um Deus, mas faz a pessoa enxergar três. Ele sabe que a ceia é com pão ágil, vinho puro e lavar pés, mas as pessoas comem pão com fermento, suco de uva com açúcar, enfim, está deturpando tudo. Deu exatamente para manter o povo preso sob seu domínio. São os temas bíblicos sobre Deus, sobre batismo, sobre santa ceia e etc. Tudo isso ele muda. Entendeu? É o único Deus, então ele diz, olha, três, você tem que pregar três deuses, né? O batismo é o nome do Senhor Jesus, não, olha, é Pai, Filho e Espírito Santo. A ceia com pão, não, olha, tem que dar pão com fermento, está de lá, está orado, está santificado. Quer dizer, o povo continua engolindo, e o Senhor chama de pão imundo, mas a prova é o Senhor ter dado essa revelação a nós, amém? Para nós nos alimentarmos da pura palavra de Deus e ceiarmos um pão asmo, vinho puro e lavarmos o pé de Cristo, que é o pé de nosso irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. Que ele tornou acreditável de forma não bíblica as pessoas. Desculpa. Ele vem como está escrito. Como pode ser lido em Mateus 4, naquela época ele rasgou a palavra escrita do seu contexto. Nisto propriamente estava a tentação ali tentando Jesus. O Senhor disse que Mateus 4 lá, nem só de pão viveu, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque ele disse, mas se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, está escrito a teu respeito, né? Então ali ele simplesmente desprezou a palavra. Ele sabia que era verdade, mas ele rasgou aquilo ali porque não é para ele, pensando que ele ia dominar
o Deus Todo-Poderoso que estava naquele corpo, Jesus, corpo de prova aqui na terra, unigênito do Pai. Não tinha nem como. Ele tentando ao Senhor. Ele faz ainda hoje, sem que as pessoas percebam, por sempre suporem que ele deseja somente em outros lugares, que ele deseja, ele esteja somente em outros lugares. A uns ele cita, Mateus 28, 19, por exemplo, é Pai, Filho e Espírito Santo. A outros, João 20, 23. Mas se cuidará de mencionar, o mais também está escrito em Atos 2,38. Isso ele não cita, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Engana as pessoas com a doutrina da Santíssima Trindade, mas ele não tem coragem de mostrar para o povo que realmente é no nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2,38. Amém? Amém? Agora o Filho de Deus, ele conhece essas coisas que nós conhecemos e recebemos isto. Estamos escritos no cartório do Senhor. Amém? Amém. Recebemos o selo da promessa. Ele sempre vai por uma passagem bíblica contra outra. Ele coloca uma contra, mas aqui a divergência, essa Bíblia diz, mas não conecta com essa aqui, está errado. A palavra de Deus não é assim não. O Espírito de Deus, em contrapartida, traz cada passagem bíblica em sintonia com a outra. A palavra de Deus está sempre conectada, ou seja, em sintonia. Simplesmente o inimigo deturpa a palavra para enganar o povo. Satanás aqui não nega a Deus, nem a palavra de Deus, mas ele se ocupa dia e noite em doutrinar as pessoas do seu ponto de vista das coisas, principalmente aquelas em todas as escolas bíblicas. Ele recorda dele, só tem muita escola bíblica por aí, não tem? Então ele está ali enganando o povo. Pega os pregadores e distorce as coisas de Deus. Se a pessoa está ali, oh glória a Deus, é uma mensagem gloriosa, totalmente errada. Uma mensagem sólida. Amém? Graças a Deus. Em seminários de pastores e em todo o clero, ele entra e distorce em tudo. No jardim do Éden, o pecado original no corpo natural foi a consequência da sedução, sobre a qual todo mundo ainda hoje sofre. O qual que a igreja sofre? A apostasia dos últimos tempos. Muitos apostataram da fé, se desviaram da genuína palavra do Senhor, abandonaram o único Deus, de sua palavra, que através da desobediência guia para a divergência, sobre as quais a verdadeira igreja hoje ainda sofre. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Olhe para os bancos. Aqueles que realmente ainda têm a chama acesa no coração, não faltam o culto, não é verdade? Estão ali para ouvir a palavra de Deus, tem sede, a alma está sedenta, mas a iniquidade se multiplicou e muitos vão esfriando. Porque assim, amados, se tem uma fogueira aqui, nós somos uma fogueira que tem fogo do Espírito Santo. Mas no natural, se tem uma fogueira, você tirar um pau daquele que está pegando fogo e separa, em pouco tempo ele apaga. Apaga ou não apaga? Ele apaga, porque ele não tem comunhão com os outros, ele está separado. Muitas vezes nós nos separamos por necessidade, mas aqueles separam por frieza, rápido ele apaga. Aí põe em dúvida as coisas de Deus. Aí depois o inimigo engana ele e põe vergonha. Eu não vou lá porque eu não vou me reparar, eu tenho vergonha. A primeira coisa que ele faz, sai fora e deixa a pessoa sozinha passar vergonha. Mas quando nós estamos juntos, unidos numa só fé, num só amor, crendo num único Deus, não tem demônio que tire da palavra, mas não esfria nunca. Você dá uma tropeçada, o Espírito, o anjo do Senhor vem e levanta, meu filho, não tropeça, tu caminha, continua caminhando. Amém?
Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriariam. Está escrito e é verdade. No ano 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, 250 representantes das diversas convicções de fé disputavam sobre o tema bíblico, estavam botando em dúvida, disputavam, é isso? Não, nós vamos agora colocar Maria, intercessora, rainha do céu. Não, é Pai, Filho e Espírito Santo, não é mais o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sai distorcendo tudo, cumprindo assim a profecia de Daniel 7:9. Principalmente sobre Cristo e a divindade, que eles não creram em Cristo, porque não a receberam, não é verdade? Só recebeu os filhos de Deus, e até hoje só recebe Cristo os filhos de Deus, eleitos e predestinados. Porque assim deve ser permitido perguntar. Os profetas, os apóstolos jamais, porque assim, olha, os profetas e os apóstolos jamais brigam sobre este tema. Eles têm comunhão, acordo, não é verdade? Tem a comunhão, acordo com a palavra que é real. Mas os falsificadores não, cada um tem a sua própria ideia, cada um tem o seu ensinamento. Ou tem até um livro em Belém que o pastor pregou assim entendo a Bíblia. Assim tendo a Bíblia, e fez outra Bíblia e introduziu, e tem muito pessoal se regozija, oh glória, isso é maravilha, oh Jesus, usa de misericórdia, porque eu vou lhe contar uma coisa, é triste quando a pessoa dá ouvido a demônio. Tudo quanto é imundície, carne apodrecida, é como o profeta chama de plano de corvo, não é verdade? Come o trigo aqui, mas chega ali e come carne apodrecida. Como todo céu deve ter chorado, e todo o inferno se alegrado, quando o príncipe desta terra conseguiu desvigorar a palavra de Deus e introduzir no seu lugar dogmas formuladas por pessoas que sequer conheciam a Deus. Eu creio que os anjos choraram, o Senhor chorou por ver isto, né? O inferno se alegrou porque encheu, né? Mas só dos seus, porque os filhos de Deus não. O segredo está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, permanece com a palavra. Amém? Os pensamentos filosóficos pagãos helenísticos, muitos claramente dominaram os pais da igreja. Principalmente, nenhum deles conhecia a língua aramaica ou hebraica para poderem ler o texto original. Por isso que eles distorceram. Nenhum deles conhecia o caráter histórico de salvação, não conhecia o plano de Deus e nem Cristo. Do Velho Testamento, nenhum deles conhecia a Deus de Israel. Tanto que não conheciam que quando veio o Deus de Israel em carne eles mataram. Isso aí é demônio puro, Beuzebu, porque não conheciam a Deus. Eram sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Não é verdade? Todos tinham aceito o cristianismo como religião, que é um grande pecado. Diz, eu aceitei Jesus, mas como religião, não como Senhor e Salvador. Aquele que aceita como religião defende os ismos, os dogmas, a sua própria igreja, seus próprios ensinamentos. Mas quando ele crê em Cristo como Senhor e deixa descer o coração como Salvador, ele está seguro na rocha. Amém? Ele mas não o Cristo como Redentor e Senhor. Nenhum deles pode relatar sobre um chamamento divino. Porque muitos me chamam, quem quer aceitar Jesus? Aí vem um monte. No outro dia está na cachaça, se prostituindo, está mentindo, porque aceitou Jesus, mas Jesus não aceitou ele, não foi chamado pelo Senhor, foi chamado pelo homem. Não é verdade? Agora, aquele que aceita o chamamento da palavra, que ele realmente conhece que é Deus, nunca deixa o Senhor. É o que der. Só gemendo ou chorando,
ele está nos pés do Senhor pedindo misericórdia e agradecendo a Deus pelas vitórias que o Senhor dá. Amém? Amém. Se lermos que renomados escritores da história da igreja, então todos os pais da igreja, sem exceção, semearam o ódio aos judeus através de suas explicações maldosas. Por exemplo, um deles, Inácio de Antioquia, fez o início de todos os outros seguirem o seu exemplo. Quer dizer, o Inácio, ele começou a semear o ódio aos judeus e os outros seguiram o seu exemplo, como Justiniano, Hipólito, Cipriano, Gregório, Denissa, Orígenes, assim como Tertuliano, Atanásio, até o Crisóstomo e Eurônimo, etc. E o Léo I, que foi o primeiro Papa. De ponto de vista protestante, geralmente é considerado o primeiro Papa, Léo I. Todos eles colocaram ódio ao povo de Deus, para incitarem, para matarem o povo de Deus, judeus. Superou a todos deste que subiu ao poder no ano 441, nada além das maldições, acusações maldosas, expulsões dos judeus, ocorreram sob a influência dos pontífices da igreja. Aqueles que representam a besta. A primeira consequência concreta de influência dos pais dos concílios, Concílio Mundial de Igreja, assim como foram denominados posteriormente, já tinham sido revelados no ano 321, quando começou o concílio, quando Constantino se intitulou cristão e começou a deturpar as coisas de Deus. Quando o imperador Constantino proibiu aos judeus, através do decreto sob ameaça de punição, a manter o sabate, o adorar a Deus no sábado, para os judeus. Em contrapartida, colocou o domingo da ressurreição, como obrigação, e muitas sinagogas foram transformadas em igreja. Eram citações do Novo Testamento que Satanás deturpou aos pais da igreja, influenciando-os para xingarem os judeus como rejeitáveis, para rejeitarem os judeus, matarem, perseguirem, e dizendo que eles eram assassinos de Cristo, então tinham que morrer. Quer dizer, eles mesmos foram assassinos de Cristo, rejeitando a palavra e colocaram a culpa nos outros, entendeu? É para, como Nero tocou fogo em Roma e jogou a culpa em Pedro, para poder matar. Quer dizer, são os cristãos que fizeram isso aqui, eles fizeram todas essas coisas. Pedro não colocou a culpa em Lutero, né? Colocou a culpa em Lutero, perdão. Quer dizer, foi os cristãos, tem que matar esse povo, né? Porque eles que tocaram o fogo, mas ele fez aquilo exatamente para jogar a culpa nos outros. Como César também, acusando Pedro, né? Como este que é o chefe da sinagoga, que é o chefe dos falsos ensinadores aí que andam pregando Cristo. Quer dizer, que é assassino de Cristo, para amaldiçoá-lo. Todavia, quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado, disse o Senhor, por Deus. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado por Deus, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Nós éramos um povo pagão, adorava vários deuses. Deus trata conosco como indivíduo, individualmente. Cada um já temos que dar conta de nossa alma. Agora, após Paulo nos exorta, se tem um fraco, ajude ele a carregar a carga, não deixe ele cair, põe ele sobre o Senhor, ajuda ele a levar a carga, para que ele chegue também lá. Amém? Amém. Após o imperador Teodósio, 347-395, ter declarado a fé trinitária como religião estatal, o início no dia 28 de fevereiro de 380, no concílio de Constantinopla,
tê-lo otorgado em maio de 381, todos podiam então ser obrigados a aceitá-la, somente Agora, somente nas 7 cruzadas entre 1095 e 1291, ou seja, em cerca de 200 anos, morreram 22 milhões de pessoas através da igreja estatal. Em 200 anos. Para mais ou menos 200 anos, morreu 22 milhões de pessoas que professavam a fé. Pela igreja estatal, ela matou. O que ele dizia? O Deus louvute, quer dizer, Deus assim quer. É a guerra santa. É assim que ele quer. Então mata os cristãos, mata esse povo falso. Quer dizer, eles eram falsos e procuravam matar o original dizendo que era falso. Era o grito da batalha de Garfield. A ordem para a primeira cruzada foi dada pelo Papa Urbano II. Qual foi a ordem que ele deu? Agora é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tirou o nome do Senhor Jesus Cristo. Tirou o único Deus e colocou a Trindade. Agora é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser assim, o batismo tem que ser assim. Os cavaleiros da cruzada assassinaram com o crucifixo numa mão e a espada na outra. No total, até a Idade Média, de 50 a 60 milhões de pessoas. Supostamente sofreram a morte de mártires, mas estão debaixo do altar, através da igreja trinitária, eles mataram os quais ao mesmo tempo retinham o poder estatal do Santo Império, chamado de Santo Império Romano. Essas almas estão debaixo do altar, clamando por vingança, justiça. Amém? Eram vestidas de branco, vestes brancas, mas ainda tem que morrer muita gente para completar o total dos conservos que estão ali. Quer dizer, era o Santo Império Romano. 50 a 60 milhões de pessoas morreram através da igreja estatal. Ela é responsável de cada uma das perseguições aos judeus na era cristã. Muitos autores buscam a verdadeira causa para o terrível holocausto. Com 6 milhões de vítimas no século, havia passado sob o reinado prussiano protestante sem perseguição aos judeus. Quem leu? Deixa eu ver. Como é comprovado na história, guerras tinham frequentemente causas políticas. As perseguições, todavia, sempre tinham um fundo religioso por trás daquilo ali. Todas as fogueiras, das quais sequer crianças e velhos foram poupados. Jogavam na fogueira e queimavam, não importava se era velho, se era criança, queimavam. Mulheres gestantes, a história diz que rasgavam no meio a barriga e tiravam a criança e davam para os cães comerem. A Santa, que chamavam de a Santa Inquisição, onde o profeta diz que o rio Sena correu vermelho, santo sangue derramado de cristão, que atuou cruel e furiosamente, especialmente na Espanha, em toda a história dos mártires. Agora, toda a história dos mártires vai para a conta da Igreja Estatal Trinitária Romana e seus pensamentos. No período da Idade Média, durante a supremacia solitária da Igreja Romana, não havia absolutamente direitos humanos, tampouco liberdade de consciência e fé. Fé é a palavra ou escrita. A queima, quando queimaram as bruxas, queimaram e chamavam de bruxa, e também os cristãos que professavam o Senhor chamavam que era bruxa e tocavam fogo. No massacre dos protestantes, hugonotes, na noite de Bartolomeu, na passagem do dia 23 a 24 de agosto de 1572, na França,
quando tocaram fogo nas Bíblias, morreram uma única noite entre 20 e 30 mil. Só numa noite eles mataram, só cristão. Tem muita gente debaixo do altar pedindo, clamando por justiça, muita alma. A Bíblia no início da verdade incorruptível. A Bíblia é o único livro da verdade incorruptível na terra e a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é o único livro da verdade incorruptível na terra. Jamais ordena os mártires uma só nação. Também em nenhum lugar é dito: a nação espanhola é responsável pela Inquisição. Igualmente não pode dizer: os franceses são responsáveis pelo massacre. Assim, certamente, o povo alemão é culpado pelo Holocausto. Da mesma maneira, ninguém irá afirmar: os austríacos são culpados. Adolf Hitler era austríaco, Eichmann era alemão, austríaco. A Santa Escritura indica de forma simples, mas direta. A igreja acusa. A palavra diz acusa que a igreja romana é a responsável pelo sangue dos mártires. Amém? É o único responsável por toda a igreja, pelo sangue derramado, é a igreja romana. Ela vai pagar por isso. Por isso que hoje ela é a meretriz, a grande prostituta de Apocalipse 17. A grande Babilônia estava embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, 5 e 6. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém? Devido ao Velho Testamento ter sido geralmente desprezado pelos pontífices da igreja, eles não podiam entender também o Novo. Se ele não conhece o Velho, não vai entender a revelação do Novo Testamento. E não podia entender também o Novo Testamento. Ressaltavam a importância do Velho. Repassaram 845 citações só. Desde também reconheceram a ordenação da relação entre judeus e pagãos, assim como a lei e graça, de acordo com o plano de salvação de Deus. Segundo o julgamento da Escritura, os pais dos concílios não foram nada além de cegos guias de cegos. E de todos que seguem seus passos pertencem a um banco do réu diante do tribunal de Deus. Todos são réus diante do tribunal de Deus, serão julgados e estão sentenciados ao fogo eterno. Nesta confissão de fé trinitária, inventada por eles, manchada de sangue, que foi introduzida a partir da rejeição e desprezo aos judeus, vive a cristandade até hoje. O Deus tinha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Sequer um ponto da fé e nenhum ensinamento necessitam nova formulação, nenhum, porque o Senhor é seu próprio intérprete. Da maneira que o Senhor pregou, nós temos que falar. Amém? O profeta do século XX falou, nós temos que falar, ela é a verdade. Amém. E temos que nos alimentar dela, como está escrito. O Novo Testamento, com a efetiva confissão de fé apostólica, profética, já está no canon, no testamentário, para sempre permanecer o fio do plumo válido. Ela é real, a palavra de Deus. Amém? Amém. A igreja do Novo Testamento foi fundamentada na base de 2 apóstolos e 2 profetas, a qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Paulo, encarregado pelo Senhor como sábio instrutor, colocou o fundamento. Todavia, como os outros constrói diante, é uma grande pergunta. 1 Coríntios 3, 10 e 15.
De acordo com Timóteo 3,15, o verdadeira igreja de Jesus Cristo é a casa de Deus, a coluna e fundamento da verdade. Amém? Amém? Mas não um edifício de mentira religiosa, não é aquele que você construi grandes monumentos religiosos e diz que é a casa de Deus. Não, é esse templo que é o templo do Espírito Santo. Amém. Eu tenho que cuidar desse, você tem que cuidar desse aí. Como anda, como fala, como procede e como se comporta. Porque o Senhor disse que o templo de Deus, sois vós, é santo. Amém? É santo. Mas veja bem, amados, com toda a sinceridade, precisa poder ser perguntado: com que direito mestres bíblicos, professores de teologia, pregadores, evangelistas em todo o protestantismo, em todas as igrejas que surgiram desde a formação, defendem os dogmas introduzidos pela igreja imperialista romana? Eles defendem de unhas e dentes tudo aquilo que foi implantado pelo imperialismo, pela igreja romana. Eles seguram o sistema do protestantismo, ou seja, denominacional, né? Eles não estão eles já estão confundindo a lei de Deus com leis eclesiásticas, porque a lei de Deus é uma coisa, a lei eclesiástica é outra, que é a lei do homem implantada. Agora a lei de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Amém. O Senhor deu a Moisés a lei, trouxe no decálogo a mensagem, a lei de Deus. O Velho e o Novo Testamento está recheado de mandamentos trazidos pelo apóstolo São Paulo aos nossos corações. Cabe a cada um de nós meditar no Novo Testamento, mas na carta de apóstolo Paulo, que não é só um mandamento não, são inúmeros, né? E lá não matarás, mas aqui o Senhor disse: se tu te encolarizar contra teu irmão sem causa, já cometeste homicídio. O Senhor endureceu mais ainda um pouco. Não adulterarás, mas tu olhar para uma mulher e no teu coração desejar, já cometeu adultério com ela. Não precisa mais cometer o ato, é só pensamento, é só o desejo, aí é adúltero. Então nós temos que ver como Deus tem colocado o que um verdadeiro enviado de Cristo, seja apóstolo, profeta, evangelista ou pastor, tem a ver com a confissão de fé que foi formulada centenas de anos após diversos concílios. O verdadeiro enviado de Deus não tem nada a ver com isso, isso é problema deles. O verdadeiro profeta, desde o princípio, ele falava o assim diz o Senhor. Amém? Assim diz o Senhor. E hoje, quando o profeta do século XX vem com assim diz o Senhor, foi assim que Deus disse e assim é. Amém. Não podemos mudar essas coisas. A confissão e os ensinamentos dos apóstolos se encontram só e de fato somente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos. Todo o resto são falsificações que surgiram por interpretação arbitrária de passagem bíblica. Eles pegam uma passagem bíblica e inventam outra coisa. Já no cristianismo do início, o inimigo iniciou efetivamente a interpretação da palavra de Deus, entendeu? Então, nesses últimos dias, temos visto a deturpação da palavra. O profeta trouxe a mensagem sólida nesses últimos dias. Agora apareceu um oitavo mensageiro, que nós temos que ter cuidado com isso. Quero que você preste bem atenção nisso. Já foi tanto batido aqui, pregado, vocês têm visto isso, mas não custa alertar um pouquinho mais, não é verdade, irmão? Para estar com o olho aberto. Nós temos que crer num único Deus, poderoso e eterno, Criador de todas as coisas, sem Jesus Cristo o enviado. Agora, apareceu um aí que agora é o único homem. Você tem que crer num único homem, é o único pastor, veio, ele diz que foi o profeta irmão Branham, foi encarnado o Espírito nele. Isso aí é doutrina do Espiritismo, isso não existe.
o profeta do século XX, ele foi o último profeta da graça, trazendo a revelação total da palavra de Deus. Amém? Fez o seu trabalho, tirou a noiva do Senhor do sistema religioso, trouxe de volta, colocou na plataforma do arrebatamento. Amém. Quando ele terminou o seu trabalho, então o Senhor recolheu no seu celeiro. Amém? Glória a Deus. Pode bater palma, irmão, que é verdade. Amém. Glória a Deus. Bata palma para Jesus. Amém? É palma para Jesus, não é para o irmão Moraes, não. É para Jesus mesmo. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. Amém? Então veja bem, amados. Vamos estar com o olho mais abertos a cada dia. Pedir ao Senhor para que acenda de novo essa chama no meio do seu povo. Desperte obreiros com coragem de ajudar. Eu ministro desta casa, nessa causa. Mais obreiros com coragem, além dos que já tem. Porque o Senhor diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. O que aparece muito por aí por fora nesse sistema desturpado são sugadores. Agora, Deus quer trabalhadores do Evangelho. Amém? Amém? Então, nesses últimos dias, amado, como vimos lá atrás, como a serpente enganou a Eva lá atrás, hoje em dia aparecem os salteadores. Eles não entram pela porta do curral, porque na porta está um pastor. Ele está velando pelas ovelhas. Se vir um inimigo, ele sabe o que fazer. Então eles pulam o curral. Entendeu? São salteadores. E aquelas ovelhas, como falei no princípio, que duvidam na palavra, põe em dúvida, então ele pega e leva. E suga todo o sangue, não tem jeito. Ou seja, o seu dinheiro. Quando você tem dinheiro, está tudo bem. Então são os falsificadores, são os verdadeiros salteadores, aqueles chamados pastor. Eles não são pastor chamado. Pastor chamado, ele tem vindicação. Quando ele nasceu, ele já tinha isso. Porque um pastor não é o irmão Rubens aqui, não. É um dom de Deus nele. Deus que é o pastor. É um ministério pastoral. É um ministério de Deus no homem. Como o pastor Moura. Amém? Homens que têm pregado com sinceridade de espírito, de alma, entregando incansavelmente, exortando o povo. Nós temos que dar mais valor a essas coisas e nos congregarmos mais. Eu não estou todo dia aqui porque eu moro bem aqui na outra esquina, irmão. Ai, Belém, é uma despesa grande para vir aqui. Então, mas se eu prometo, eu chego a cada um dos senhores. E quando eu morava, nós morávamos na cabanagem, nós não perdíamos quase um culto no Gomar. A gente saltava em São Brás e ia de pé. Eu com a minha esposa, caminhando. Terminava às vezes quase 11 horas da noite, a cena, a gente vinha de pé. Fomos para Santa Bárbara, mano, passamos 3 anos caminhando para ali, com sacola na costa, menino no colo, sem carro, sem nada, só com bicicleta, mas tinha de onde, atravessava, chegava em casa às vezes 2 horas da manhã, atravessando no meio de cóigo de bandido. E o Senhor sempre nos guarda, sempre fazendo um esforço. Eu creio que se eu morar, Deus me concedesse a graça de morar um dia aqui, eu não perco um culto. Eu quero estar ouvindo, tá, se for para pregar, se ouvir, eu gosto mais de ouvir. É muito bom, irmão, nós deixar acender essa chama. É muito triste a gente chegar e ver os bancos vazios. Era para estar cheio, uma manhã gloriosa, no primeiro dia da semana como essa aqui. Podemos estar juntos, jubilando de alegria, e saber que nós podemos servir um Deus poderoso, que fomos chamados, que fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, que Deus nos tirou do sistema, tirou o ismo, nos livrou desse dogma infernal, nos livrou de toda essa parafernália que o mundo religioso ensina, e nos trouxe para essa sólida palavra, onde nós podemos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Temos que seguir essa mensagem profética que Deus deixou nesses últimos dias, na luz do entardecer para nós. Somos privilegiados por isso. Vamos dar mais valor a essa mensagem, mais valor ao companheirismo. Vamos nos unir a cada dia mais em oração, força, em amor, dedicando-nos a
palavra, até que o Senhor nos tire daqui para a sua glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, mas vamos estar de mão dadas, junto com esse pastor incansável que nós temos aqui. Amém? Eu pastor, Glória a Deus. Aleluia. Vejo, pastor, a situação realmente a minha alma chora, porque eu conheço este homem bravo, incansável, lutando. Mas ele disse: irmão Moraes, eu vou gastar todas as minhas energias em prol da obra do Senhor. Aleluia. A gente precisa de um ombro amigo. Precisamos estar juntos, dando valor a esse trabalho glorioso que Deus trouxe nesta cidade. Amém? Ajuda esse pastor. Ajude essa obra, irmãos. Chame os outros irmãos que estão fracos. Visitem. Não custa nada. Visitar o irmão porque faltou o culto. O que é que você tem? Vai orar com ele. Uma palavra de ânimo para quem se levante. Não custa nada. Amém? Deus abençoe, irmão. Ore por nós. Nós precisamos das vossas orações. Nós estamos ali bem isolados, fisicamente, mas espiritualmente. Nós estamos juntos, a gente ora por vocês todo o tempo. Eu creio que vocês tenham orado por nós. A comunhão invisível da noiva é espiritual. Nós possamos estar sempre nessa comunhão gloriosa. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.